A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 13 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo. O texto áureo diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos do 10 ao 17. A introdução diz assim: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Nesta lição 13, a última lição do primeiro trimestre de 2025, o comentarista aqui ele vai trazer um tema, uma temática sobre a perseverança na fé cristã, na fé genuína, na fé conforme revelada nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Então ele vai aqui, depois de 12 lições, trabalhando ali heresias antigas com roupagens modernas para enganar os cristãos hoje. Então o comentarista aqui nesta última lição, ele vai exortar a igreja, o povo cristão, a perseverar na doutrina cristã verdadeira, na doutrina que nós encontramos nos textos sagrados, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Aqui ele vai mostrar que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a autoridade máxima do cristão, é o nosso manual de fé e conduta, é o nosso guia, o texto que nos guia pelo caminho correto que agrada a Deus. Então, nessa lição ele vai desenvolver essa temática aqui com mais detalhes, utilizando-se aqui, baseando-se nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 10 a 17. Aí ele vai dizer aqui também que as religiões todas têm seus livros sagrados, que são a fonte de autoridade, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Os outros textos sagrados não têm essa autoridade, porque a autoridade da Bíblia ela é única, é exclusiva. Foi Deus quem falou através dos escritores sagrados, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Subtópico 1. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. 1 Timóteo 1,4 e Tito 3,9. E a expressão falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6,20, sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, um dos pais da igreja, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias.
O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu também as heresias judaicas, também de sua época. Os falsos doutores da lei, 1 Timóteo 1,7, da circuncisão, Tito 1,10, e as fábulas judaicas, Tito 1,14. Então, aqui nesse subtópico, o comentarista, pastor Ezequiel Soares, ele vai dizer que as cartas pastorais do apóstolo Paulo têm também um caráter apologético, porque ali ele vai combater os falsos ensinos dos judaizantes e também dos gnósticos, né? O gnosticismo, que já foi estudado numa lição anterior, um grupo que começou a surgir ali naquele período do primeiro século, mas que cresceu bastante depois no século II em diante, mas já tinha ali alguns pensamentos gnósticos ali circulando na época que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Então ele escreve também para combater essas heresias dos gnósticos, assim como ele já havia combatido as heresias judaizantes, né, que já foi também estudada aqui ao longo deste trimestre. Então, veja que o apóstolo Paulo estava preocupado em que essas heresias não se disseminassem no meio cristão, para justamente contaminar a igreja do Senhor Jesus. E aí ele fala para Timóteo, você está seguindo a minha doutrina, persevera nela, continua firme, né, porque você sabe de onde você aprendeu, né, da fonte limpa, a fonte segura, que era o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, que o próprio Cristo ressuscitado havia estabelecido, assim como também as outras escrituras do Novo Testamento que estavam circulando, e também o Antigo Testamento interpretado à luz da Nova Aliança. Tudo isso era ali o corpus, né, doutrinário que o Timóteo e os outros obreiros ali que trabalhavam com Paulo deveriam seguir, para não ser enganados, contaminados pelo gnosticismo ou pelo movimento judaizante. Subtópico 2, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Versículo 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de alguma dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era, sem dúvida, membro da igreja. Então, nós vemos aqui nesse subtópico, né, que o apóstolo Paulo vai ali relembrar a Timóteo que ele havia passado por muitas perseguições ali na primeira viagem missionária, e o comentarista aqui vai dizer que o Timóteo certamente deve ter tomado conhecimento, né, porque o apóstolo Paulo passou ali pela região onde ele morava, e o Timóteo, naquela época, a mãe dele já devia ser membro da igreja, o Timóteo deve ter acompanhado ou recebido essa informação de que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, haviam sofrido muitas perseguições naquela primeira viagem missionária. E Timóteo vai se juntar à equipe missionária do apóstolo Paulo, a equipe de obreiro, na segunda viagem missionária de Paulo. É ali que ele vai ser chamado para integrar, né, a equipe que viajava, né, plantando igrejas, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. E ali ele vai ter outras experiências. Então o apóstolo Paulo tem o Timóteo como seu filho na fé, como seu discípulo, e ali está instruindo ele, ensinando ele. A gente vê isso claramente, tanto na primeira quanto na segunda carta que Paulo escreveu, né, a Timóteo. É interessante essa questão do discipulado, né, de treinamento que o apóstolo Paulo realizou com Timóteo, não só com Timóteo, com Tito, com Erasto, com outros membros ali também da equipe
que ele montou para espalhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios, né, às cidades que eram gentílicas. Então, e foi um trabalho super bem sucedido, porque realmente alcançou praticamente toda a região conhecida ali naquela época. E o apóstolo Paulo realmente pode ser considerado, né, o maior missionário, né, do ponto de vista humano, né, claro, excluindo a pessoa bendita de Jesus Cristo, mas entre os homens, o apóstolo Paulo realmente se dedicou durante 30 anos, um pouco mais, à causa missionária, espalhando a mensagem do Evangelho. E Timóteo estava junto com ele. Então Paulo vai falar que o Timóteo estava realmente perseverando no caminho certo, para ele continuar firme naquele propósito de guardar a doutrina, a sã doutrina, pregar a sã doutrina, e ter cuidado com as heresias e os falsos mestres que estavam se espalhando naquela época. Subtópico 3, entendendo o querer, versículo 12. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui, o comentarista? Né? Que o cristão vai enfrentar perseguições, de um jeito ou de outro. Hoje, no Brasil, nós não temos uma perseguição direta, né, contra o povo cristão. Mas temos um sistema mundano que o inimigo domina, que combate o povo de Deus, combate a palavra de Deus. Isso é verdade. Então, há uma espécie de, digamos assim, né, uma perseguição branca, uma perseguição velada. Quando, por exemplo, eles querem remover todos os símbolos que remetem ao cristianismo, ou quando eles querem tirar exemplares da Bíblia Sagrada das bibliotecas públicas, tudo isso a gente vê que é uma perseguição, né, de forma velada, porque a lei, né, no Brasil permite a liberdade religiosa, né, de prática religiosa, mas existe realmente um sistema mundano que é contra a mensagem cristã, é contra a vida cristã verdadeira. Então, o apóstolo Paulo deixou bem claro, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Viver piamente, ou seja, com piedade, de forma piedosa, de forma santa, de forma correta. E esses vão sofrer perseguições. Agora, aqueles que dizem que são cristãos, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus, provavelmente não vão sofrer tanta perseguição, porque são apenas crentes nominais. Eles não vivem verdadeiramente a palavra de Deus na sua integralidade. E por isso que, digamos assim, né, o mundo não os persegue, não os provoca, né? Mas os que querem viver piamente vão padecer perseguições, sim. Então, aqui ele está dizendo, não é um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Ou seja, se você viver com Cristo, para Cristo, né, em Cristo, e sofrer perseguição, né, dê glória a Deus, porque você está realmente no caminho certo, no caminho, né, da porta estreita, no caminho apertado que conduz à vida eterna. Então, você está vivendo realmente como o Senhor quer, porque a luz vai sempre combater as trevas, e as trevas vão sempre combater a luz. Então, se você é luz, está brilhando, as trevas vão se incomodar e vão te perseguir. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, né? Então, faz parte da vida cristã verdadeira, sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho.
Subtópico 4, características dos enganadores, versículo 13. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goes, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma vez na Septuaginta, a versão dos 70, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão e encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, que em nada difere dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor, 2 Pedro 2, de 1 a 3. Então, quais são as características dos enganadores? Né? Que eles são impostores, charlatãos, ou charlatões, encantadores, né? Embusteiros, enganadores. São pessoas que estão aí para enganar as pessoas. Né? Eles não estão preocupados em ensinar a verdade da palavra de Deus para que as pessoas estejam preparadas para ir para o céu. Não estão preocupados com isso. Com a vida espiritual corretamente vivida à luz do texto sagrado. Eles estão nem um pouco preocupados com isso. Estão mercadejando o evangelho, né? Estão fazendo aquilo só para se auto-exaltar. E não estão nem um pouco preocupados com a alma das pessoas. Não são esses enganadores, esses impostores, embusteiros. Então, no caso, o cristão, aqui, né, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, mas serve para todos nós que servimos ao Senhor Jesus nos dias atuais. Temos que ter cuidado com esse tipo de pessoa que continua, infelizmente, agindo aí no meio eclesiástico, tentando enganar muita gente. E tem algumas características que nós podemos encontrar nessas pessoas e para a gente não ser enganado. Tópico 2, aprendendo sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, versículo 14. O contexto em 2 Timóteo 3, de 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente significa dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe de quem foram os seus mestres na fé cristã. Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naquele de quem você aprendeu. Desde a infância seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, 2 Timóteo 1,5, e ao próprio Paulo, 2 Timóteo 2,12. Então aqui nesse subtópico, né, o comentarista aqui vai falar de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. Aprendeu da mãe dele e da avó dele, que eram servas de Deus, piedosas, que estavam ali trabalhando ali na cidade delas. E Timóteo, então ali naquele convívio, ele foi instruído nos caminhos do Senhor. E posteriormente, né, o apóstolo Paulo, né, o convocou para integrar a sua equipe ministerial, e ali o apóstolo Paulo, né, aos poucos foi instruindo melhor o Timóteo, para que ele pudesse ser um obreiro aprovado, para que ele pudesse ser um obreiro relevante, um obreiro frutífero na obra do Senhor. Então é importante você, um cristão hoje, saber de quem ele está aprendendo. Hoje nós encontramos muitas fontes aí na internet. Infelizmente, muitos crentes verdadeiros, piedosos, sinceros, estão bebendo em fontes escusas, em fontes que não são corretas do ponto de vista do ensino ortodoxo das Escrituras Sagradas. Ou seja, são porta-vozes de seitas, de heresias, de pensamentos ideológicos que combatem a fé cristã ortodoxa, a fé cristã verdadeira. Então, e as pessoas estão dando ouvidos
a essas fontes escusas. Mas Timóteo não. Timóteo ouviu da mãe dele, da avó dele, que eram pessoas crentes verdadeiras, que o instruíram ali no início, desde a sua infância. E, posteriormente, ele foi instruído simplesmente pelo apóstolo Paulo. Então, ele tinha realmente, né, um conhecimento correto, né, da doutrina cristã, e o apóstolo Paulo, né, por isso que o apóstolo Paulo fala para ele perseverar nesse caminho, dessa doutrina, porque é essa doutrina que é a doutrina correta à luz das Escrituras Sagradas. Subtópico 2, permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Primeira, porque sabia de quem tinha aprendido. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual, muito útil para o exercício de seu ministério, sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da IBD, Escola Bíblica Dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para nossos dias. Então, assim, aqueles que realmente têm os pais cristãos, os pais cristãos precisam instruir os seus filhos no caminho do Senhor, ensinar a Bíblia já desde a mais tenra infância, através de Bíblias ilustradas, em quadrinhos, para que a criança, obras, né, livros que ensinam as histórias da Bíblia, ali bem ilustrado, já ensina desde pequeno, desde criança, e vai orientando a criança no caminho que deve andar, né, ali, dando as informações corretas para que ela possa crescer saudavelmente e, posteriormente, por si própria, buscar um conhecimento mais aprofundado na doutrina cristã, na palavra de Deus. Então, começa no lar, aqueles que realmente têm esse privilégio de ter pais evangélicos que servem a Deus fielmente, essas que têm que instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Outro ponto aqui que o apóstolo Paulo fala, né? Primeiro, saber de quem tinha aprendido, no caso de Timóteo, aprendeu da sua mãe e da sua avó. E também porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Né? Quer dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, é a nossa regra de fé e prática, de conduta, de comportamento, que nos guia, nos orienta nas decisões que precisamos tomar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Então, é importante sempre frisar isso. Subtópico 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Versículo 16. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, que significa Deus, e pneum, que significa respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Versículos 15 a 17. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Então, nós vemos a singularidade das Escrituras Sagradas. O texto sagrado da Bíblia Sagrada é inspirado, é divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Homens separados, chamados por Deus a escrever, cada um de acordo com a sua maneira de escrever, sua personalidade, mas a inspiração plena foi dada pelo Espírito Santo. É isso que o texto bíblico nos ensina. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a Antiga Aliança quanto a Nova Aliança, todos os escritos, 66 livros da Bíblia Sagrada,
são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São o nosso único manual de fé e conduta. Nós não seguimos nenhum outro tipo de texto, seja de quem for. Outros escritores fora da Bíblia nós lemos, nós estudamos, mas sempre sabendo que ali não há uma inspiração, a mesmo tipo de inspiração que os escritores do texto bíblico tiveram. Então, às vezes, realmente, nós encontramos muitos textos importantes, interessantes, que nos ajudam a crescer na fé cristã, mas, obviamente, não são plenamente inspirados no mesmo sentido da inspiração dos evangelhos, das cartas paulinas, das cartas universais, do Apocalipse, do livro de Atos e também dos livros do Antigo Testamento. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite. Lá também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. Tendo as Escrituras como o fundamento. Subtópico 1. A autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo Testamento. De fato, a autoridade da Bíblia Sagrada é completa, dos 66 livros. No caso, o Antigo Testamento, que são os livros da Antiga Aliança, os 39 livros, eles são a preparação para a vinda do Messias. E o Messias, que é o Senhor Jesus, ele veio, ele foi a maior revelação de Deus à humanidade, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele é a maior revelação. Então, a partir dele, ali os seus apóstolos, que ele próprio escolheu, que ele discipulou, que ele ensinou, que ele orientou, e que posteriormente o Espírito Santo inspirou para escrever os livros do Novo Testamento. Então, toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, os 66 livros da Bíblia, são a palavra de Deus. Foram realmente inspirados pelo Espírito Santo. E tem o mesmo nível de autoridade divina, todos os 66. Então, o Novo Testamento, que estava ali sendo formado ali naquela época, que Paulo estava escrevendo a Timóteo, nunca esqueça que a lição é sobre esse texto. Naquele período ali, o Novo Testamento estava sendo escrito, estava sendo montado. E o Espírito Santo estava trabalhando, selecionando ali os textos. Tanto que é verdade que muitos outros livros foram escritos por outras pessoas. Tem aí alguns que a gente chama de apócrifos, Evangelho de Barnabé, se eu não me engano, Apocalipse de Pedro,
e etc. Então, ou seja, mas esses livros não entraram no cânon sagrado, né? Ou seja, na lista de livros inspirados, considerados inspirados pelo Espírito Santo para compor ali a Nova Aliança, né? O Novo Testamento. Então, veja que o Espírito Santo é que trabalhou, é que orientou para que esses livros do Novo Testamento que nós temos hoje pudessem chegar até nós. Subtópico 2, abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Antigo e Novo Testamento. Então, como já comentei, né, a abrangência aqui no caso quer dizer que todos os livros são inspirados, são palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Né? Então, todos têm a mesma autoridade e servem para nos ensinar a verdadeira doutrina do Senhor, nosso Deus. Né? Então, nós temos que, não podemos desprezar, como alguns, né? Não muitos, alguns cristãos desprezam os livros do Antigo Testamento, mas eles são importantíssimos porque eles nos mostram ali o plano progressivo, né? A revelação progressiva de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, preparatório para o advento do Messias, como eu já falei. E a partir dali, né, da maior revelação de Deus à humanidade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né, os livros, os seus apóstolos, né, escreveram, e ali na verdade, né, Marcos não era um apóstolo, mas ele era ele foi, certamente, segundo os estudiosos, orientado pelo apóstolo Pedro. Né? Então, ou seja, e Lucas também não era apóstolo, mas fez uma pesquisa extensiva e tinha ali o apóstolo Paulo também o orientando. Então, veja que, né, o Novo Testamento ele foi praticamente escrito ou, né, inspirado pelo Espírito Santo e também pelos apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que andaram com Jesus, testemunharam tudo que Jesus fez e foram testemunhas da sua ressurreição também. Então, os apóstolos do Senhor Jesus, inclusive o apóstolo Paulo, né, que teve um encontro com o Cristo ressuscitado no caminho ali para Damasco. Então, todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, né, eles são realmente inspirados pelo Espírito Santo. Subtópico 3, o Manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda a boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, 105. Então, se não fosse a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né, hoje seria uma balbúrdia, um caos completo. Né? Você veja que já tem tantas interpretações diversas aí de várias passagens da Bíblia. Já vê que até chegam até a brigar, não literalmente, né, mas a brigar verbalmente por causa de interpretação de passagens específicas. Agora vocês imaginam se não tivesse a Bíblia Sagrada, os 66 livros para nos orientar. Né? Aí que seria realmente um caos completo. Cada um ia querer servir a Deus de uma forma diferente e não ia ter um guia, um manual para orientar, né, a maneira correta, né, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus.
Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, né? E também inscreva-se no nosso canal da Faeste Academia. Bate o sino para receber notificações. Nos ajude a espalhar a mensagem da Palavra de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ensino genuíno das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, né? Nós também temos aqui na descrição do vídeo, você vai poder encontrar aí embaixo, né, ali os links para comprar ou adquirir os livros que são recomendados pelo comentarista da lição, pastor Ezequiel Soares. Você comprando através desses links, você não vai pagar mais nada por isso e vai estar nos ajudando a prosseguir com esse ministério de ensino da Palavra de Deus. Não esqueça também, aí na tela você está vendo o nosso QR Code, onde você pode obter maiores informações sobre todos os nossos cursos de teologia da Faeste Academia. E também tem ali um telefone do WhatsApp, que você pode tirar dúvidas com nossos atendentes, tá certo? Muito bem, a conclusão diz assim: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. É um guia completo. A Bíblia Sagrada é um manual completo, que instrui o ser humano no caminho correto para servir a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, está sendo espalhado, está sendo pregado, o Evangelho, no mundo todo. E vidas estão sendo tocadas, convertidas, transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da Palavra de Deus. E esse manual, ao longo dos séculos, tem abençoado bilhões de vidas que têm sido tocadas, transformadas pela palavra de Deus. É o único guia seguro, o único guia que o Espírito Santo inspirou homens a escrever. Então, você pode procurar em outros lugares, mas não tem o mesmo nível de inspiração do Espírito Santo. É a Bíblia Sagrada, 66 livros da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para toda a humanidade, que tem instruções tanto para a igreja, para o povo, obviamente para o povo de Israel, e também para as autoridades de uma maneira geral. Se seguirem o que está na Bíblia, a humanidade vai progredir, vai ter muito proveito. Mas, infelizmente, não se segue o que está nas Escrituras Sagradas, no caso das autoridades governamentais. E acaba que o mundo realmente está numa situação caótica, infelizmente. Mas a Bíblia Sagrada ela tem ensinos preciosos, até mesmo para aqueles que cuidam dessa parte social, política, ajudando a humanidade a melhorar, a progredir. Muito bem, chegamos ao final tanto desta lição 13 como do primeiro trimestre de 2025. Agradecemos a sua participação. Deus o abençoe e nos encontramos na próxima videoaula, que já será o segundo trimestre de 2025. Deus abençoe e até lá.